Você já se perguntou como as regras de segurança do trabalho que temos hoje foram criadas? Pois é, por trás delas existe uma história e tanto. A gente vai mergulhar na evolução da segurança do trabalho aqui no Brasil. É uma jornada que sai de um passado bem perigoso e chega num sistema de gestão super moderno, que gira em torno da NR1 e do famoso PGR. Bora começar essa viagem no tempo? Para a gente entender de verdade a importância das regras atuais, a gente precisa voltar um pouco. Imagina só, o Brasil industrializando a todo vapor, mas sem aquelas proteções que hoje parecem tão básicas, tão óbvias. O cenário era bem complicado. Sofrer um acidente grave não era uma exceção, sabe? Era parte do dia a dia de milhares de pessoas. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa nesse passado perigoso, avança para um ano que mudou tudo, 1978, depois a gente conhece as normas que são a base de tudo, entende a grande virada para o PGR e, no final, o mais importante, o que isso de fato mudou na vida das pessoas. Então vamos lá. Anos 60 e 70. O Brasil estava num crescimento industrial frenético. Só que, junto com o progresso, veio um problema gigante. O número de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais disparou. A situação ficou insustentável. Ficou claro que o país precisava, e com urgência, de regras para proteger quem trabalhava. E aí chegamos ao momento que simplesmente mudou o jogo, o ano de 1978. Ele é, sem exagero, a fundação da segurança do trabalho como a gente conhece hoje. Foi um verdadeiro divisor de águas. Olha só essa linha do tempo para a gente entender a construção disso. A CLT, lá de 1943, plantou uma sementinha, mas ainda era muito geral, faltava o detalhe técnico. Foi a crise de acidentes dos anos 70 que acendeu o alerta máximo e forçou uma atitude. E essa atitude veio com a Portaria 3.214. É esse o documento que se tornou a pedra fundamental de tudo. E agora, se liga na dimensão da coisa. Não foi uma regra nova, nem duas. Foram 28 normas regulamentadoras, as NRs, publicadas de uma só vez. Isso criou praticamente da noite para o dia uma estrutura completa de segurança que cobria quase todos os setores da economia. Foi algo gigantesco. E no meio dessas 28 normas, duas já nasceram como os pilares de tudo. Vamos focar um pouco nelas, na NR01 e na versão original da NR09, para entender como a mentalidade de segurança começou a ser moldada no país. Dá para pensar na NR01 como se fosse a constituição da segurança do trabalho. Ela é a norma-mãe, a que dá a base para todas as outras. Sem ela, o resto do sistema ficaria meio solto, sem um alicerce legal, sem organização. É a porta de entrada para tudo. Então, na prática, é a NR01 que distribui as cartas. Ela deixa claro o papel de cada um, o que a empresa tem que fazer, quais as responsabilidades do trabalhador e define a filosofia geral de prevenção que serve de guia para todo o resto. Bom, junto com a NR01, nasceu a NR09. E por décadas, falar em NR09 era o mesmo que falar de um programa muito conhecido, o PPRA. Ele foi a principal ferramenta de prevenção no Brasil por um bom tempo, mas com um foco bem específico. E aqui está o pulo do gato para entender a evolução. O PPRA olhava exclusivamente para esses 3 grupos de riscos: físicos, como ruído e calor, químicos, como gases e poeiras, e biológicos, tipo vírus e bactérias. Foi fundamental, sim. Mas o mundo do trabalho foi mudando e ficou claro que outros riscos também precisavam ser gerenciados. E é isso que nos traz para a maior atualização de todas na história recente da segurança do trabalho. O sistema precisava evoluir, sair de um programa que olhava só para alguns riscos e se transformar numa gestão completa, moderna e alinhada com o que se faz de melhor no mundo. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A gente saiu do PPR, que era basicamente uma foto dos riscos ambientais, para chegar no PGR, que é um filme, um processo dinâmico que gerencia todos os riscos ocupacionais, ergonômicos, de acidentes, tudo de forma contínua. É uma mudança total de filosofia. Então, o antigo PPRA da NR9 foi substituído pelo PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E agora, o PGR fica dentro da nova NR1, a nossa Constituição. O próprio nome já mostra a mudança, né? A gente saiu da simples prevenção para o gerenciamento completo dos riscos. Tá, mas e como esse PGR funciona no dia a dia? Ele se apoia em 2 documentos principais. O primeiro é o Inventário de Riscos, que é um diagnóstico completo de todos os perigos e riscos do ambiente.
O segundo é o plano de ação. Se o inventário é o diagnóstico, o plano de ação é a receita. O que fazer, quem vai fazer e até quando. E junto com o PGR, a nova NR01 trouxe outra sigla importante, o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. É super importante entender a diferença entre os dois, porque eles andam de mãos dadas. Para simplificar de vez, o GRO é o sistema de gestão, a filosofia da empresa de cuidar da segurança de forma contínua, é o cérebro. O PGR é a ferramenta prática, o documento que coloca essa filosofia em ação. São as mãos que executam o trabalho. Um é o sistema, o outro é o programa dentro do sistema. Bom, depois dessa jornada toda, técnica, histórica, cheia de siglas, vem a pergunta que realmente conta. E daí? Por que toda essa evolução, desde 1978 até hoje, de fato importa no mundo real? O impacto é gigantesco. Essa estrutura toda salvou incontáveis vidas. Reduziu drasticamente o número de acidentes e doenças. E talvez o mais importante de tudo, ajudou a construir no Brasil uma cultura de prevenção, onde a segurança começou a ser vista como um valor e não só como uma obrigação para cumprir tabela. E é com esse pensamento que a gente encerra. Toda essa evolução de leis, siglas e programas tem um único objetivo. Não é sobre burocracia, não é sobre papel. No fim das contas, a história da segurança do trabalho no Brasil é a história de um esforço contínuo para proteger o que a gente tem de mais valioso: a vida.